O que são os fundos imobiliários? Como a gente pode investir para ganhar aluguel todos os meses utilizando aqui os fundos de investimento imobiliários? Nesse vídeo aqui, o meu objetivo é te mostrar exatamente o que são os fundos imobiliários, e se você acompanha aqui o canal, você já sabe que a nossa explicação ela é show de bola. Você com certeza vai conseguir entender depois desse vídeo. Eu vou te mostrar aqui todas as vantagens de investir em fundos imobiliários, comparando com investimento em imóveis e também comparando com investimento em renda fixa, como por exemplo as caixinhas do Nubank ou outros investimentos. Eu vou te mostrar quanto que rendem realmente os fundos de investimento imobiliário e como que você pode calcular o rendimento do seu fundo imobiliário. Eu vou te mostrar como comprar um fundo imobiliário pelo Nubank, então vou te mostrar na prática como que você consegue fazer isso. E por último, eu ainda vou te mostrar ali se vale ou não a pena investir em fundos imobiliários, novamente com uma comparação prática para você conseguir entender tudo certinho aqui nesse vídeo. O objetivo aqui desse vídeo é ele ser uma aula completa de tudo que você precisa saber sobre fundos imobiliários, e aqui no canal Investidor Sem Neura a gente tem esse objetivo, de mostrar exatamente tudo que você precisa saber sobre os investimentos, para que na hora de você investir, você invista com tranquilidade e você consiga deixar o seu dinheiro trabalhando para você. Você entendendo tudo que precisa sobre investimento, você consegue investir com muito mais assertividade e muito mais tranquilidade. Se você concorda com isso, já fica aqui o meu convite para você se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo desse vídeo e você já começa a participar da nossa comunidade. Para a gente começar, eu quero te explicar primeiro, fazendo uma alusão a uma coisa que a gente já faz no nosso dia a dia, que é quando a gente reúne a turma e a gente fala, vamos fazer um churrasco. Então, beleza, eu juntei aqui a minha turma, né? Tem o Arlindo, a Judite, o menino Ney, a Márcia e o Nilo, e eles querem fazer um churrasco. Para fazer o churrasquinho deles, cada um entrou com R$50. E com todo mundo contribuindo, a gente conseguiu juntar aqui R$250. E normalmente nos grupinhos, quando você vai lá fazer o seu churrasco, sempre tem aquele cara que é o manda-chuva. É o cara que ele que organiza as coisas, ele prepara o local, ele compra os ingredientes, ele chama todo mundo e anima a galera, né? E no caso, essa pessoa aqui do nosso grupo é o nosso querido Arlindo. E ele que é o responsável por também comprar todos os insumos. Então ele vai pegar aqui os R$250 que juntou de todo mundo e vai comprar a carne, ele vai comprar a bebida, né? Todas as bebidas, os drinks que eles vão consumir no churrasco, ele vai comprar o pão para comer ali junto com o churrasco, vai comprar o sorvete para fazer ali a sobremesa. Então ele que é o responsável por toda essa organização e administração do churrasco. Então a gente pode dizer que toda a junção desse grupo, com a ajuda do Arlindo como gestor do churrasco, conseguiu entregar aqui um churrasco completo. E para isso a gente pode fazer mais ou menos esse esqueminha aqui, em que as pessoas elas juntam um dinheiro, aí uma das pessoas fica responsável por cuidar do dinheiro e então comprar os itens do churrasco, para que então finalmente todos aproveitem o churrasco. E é mais ou menos assim como funciona um fundo imobiliário. Você pega pessoas que colocam dinheiro dentro desse fundo imobiliário, então as pessoas vão lá e compram cotas desse fundo imobiliário, podem investir ali 10, 20, 100 reais no fundo imobiliário, e então um gestor ele é responsável por investir esse dinheiro. Então, várias pessoas colocaram dinheiro lá, uma pessoa ou então uma empresa ela é responsável por gerir esse dinheiro, e então ela compra imóveis para colocar para alugar. Em vez dela comprar ali a carne, comprar as coisas do churrasco, ela vai comprar imóveis. E esses imóveis vão gerar aluguel constantemente, e depois quem recebe esse aluguel são justamente todas as pessoas que entraram com dinheiro lá no começo. Enquanto que no churrasco você entra com dinheiro e aproveita o churrasco, nos fundos imobiliários você entra com dinheiro e você recebe aluguel todos os meses. Junto de outras pessoas, você consegue algo que sozinho seria muito difícil. Ficou até estranho aqui a cor, mas basicamente é isso. O fundo imobiliário nada mais é do que uma junção do dinheiro de várias pessoas para comprar imóveis, então você poder receber aluguel todos os meses
desses imóveis. E por que que isso é bom no fim das contas? Primeiro, você investe com pouco dinheiro. Existem cotas de fundo imobiliário que você consegue ali comprar com 7, 8, 10 reais. E com isso você já está pegando ali uma partezinha daquele fundo imobiliário para receber também uma partezinha lá do aluguel. Lógico que quanto mais você compra, mais você tende a receber de aluguel. Mas mesmo começando com pouco dinheiro ali, como eu falei, 10 reais você já consegue comprar alguns pedaços, algumas cotas de fundo imobiliário. Além disso, você também tem acesso a grandes imóveis e imóveis de qualidade. Então a gente está falando aqui de shoppings, a gente está falando de escritórios, sabe aqueles prédios de escritórios? Então tem muitos fundos imobiliários que são donos desses prédios, então alugam para grandes empresas, empresas multinacionais, a Apple, o Mercado Livre, sabe? Grandes escritórios mesmo. Você tem acesso a pequenas partes desses escritórios para receber parte daquele aluguel. Além disso, você também recebe o aluguel todos os meses, né? Então, todo mês, o fundo imobiliário ele tem que, obrigado por lei, a distribuir boa parte dos lucros dele para os cotistas do fundo imobiliário. Também tem uma vantagem que ela diversifica bastante o seu investimento. Então, normalmente, os fundos imobiliários eles têm mais do que um imóvel e, às vezes, até em vários estados, em vários setores diferentes. Às vezes, tem ali vários prédios de escritórios. Um tá para a Apple, que é de tecnologia, outro tá para o Mercado Livre, que é mais para a área de varejo, e assim por diante. Então você pode ter uma grande diversificação que vai diminuir os seus riscos. E por último aqui, mais praticidade. Quando você compra um imóvel, você tem que gerir aquele imóvel, né? O que a gente chama de zeladoria. Você tem que cuidar, você tem que fazer reformas, podem acontecer alguns desastres e você tem que ativamente, utilizando o seu tempo, cuidar daquele imóvel. Enquanto que no momento que você compra um fundo imobiliário, quem está responsável por isso é a administração, é a própria zeladoria que está ali cuidando desse imóvel. Como eu disse lá no exemplo do churrasco, normalmente as pessoas entram com dinheiro e o responsável ali, que no caso era o Arlindo, ele fica responsável por fazer as compras e por preparar o churrasco. Então, nesse caso aqui, o gestor ele cuida de tudo. E, como eu já disse, né, quais imóveis podem ser? Prédios de escritórios, né, o que a gente chama de lajes corporativas. Também tem aqueles galpões logísticos que são bem famosos. Você normalmente vê ali nas beiras de estradas, né, normalmente em regiões metropolitanas, que são alugados por exemplo, Mercado Livre, Amazon, empresas que fazem entregas, até pelos correios, tem alguns, que são utilizados para armazenar produtos que vão ser entregues para as pessoas. A gente também tem aqui shoppings, né? Então a maioria dos shoppings são provenientes de fundos imobiliários e tem vários outros, tem hospitais, tem cemitérios, enfim, tem diversos outros tipos, mas esses aqui são os principais. Agora, uma pergunta que talvez você esteja se fazendo é: quanto que rende um fundo imobiliário? E eu digo que ele pode render de duas formas. Primeiro, pela valorização da cota. Então ele vai funcionar como se fosse uma ação mesmo, em que a cota ela pode valorizar ou desvalorizar conforme a procura das pessoas, e também pelos dividendos pagos através dos aluguéis. Se a gente vier aqui, por exemplo, no site do Investidor 10, você vai poder ver esses dados que estão aqui. Então, olha só, por exemplo, nesse caso aqui, desse fundo imobiliário chamado HGLG 11, e os fundos imobiliários eles sempre terminam aqui com 11, mas isso não significa que todos os ativos que são terminados em 11 sejam fundos imobiliários, porque até existem alguns outros fundos que também são terminados em 11 e até algumas ações que são terminadas em 11, mas basicamente, se você está procurando um fundo imobiliário, ele vai ser terminado aqui em 11 e você vai conseguir ver aqui a cotação dele, né? No caso, a cotação desse fundo imobiliário aqui é R$150. Então, você com R$150, você compra uma cota desse fundo imobiliário. Mas, como eu disse, tem outros fundos que têm cotas que tenham valores menores, né? Então, tem cotas ali a partir de R$7, R$8. Lembrando que tudo que eu falo aqui é justamente para você conseguir entender os investimentos. Não é nenhuma recomendação de investimentos. Antes de você investir qualquer parte do seu dinheiro, é interessante que você estude bem
sobre o fundo imobiliário, quais são os imóveis, qual que é o histórico dele, o quanto que ele rendeu nos últimos anos, para você ver se realmente vale a pena você colocar o seu dinheiro lá dentro. Mas basicamente aqui, você tem a cotação dele, e essa cotação ela pode subir ou descer de acordo com o interesse das pessoas, né? Quanto mais interesse as pessoas têm no fundo imobiliário, mais elas compram, e a cota tende a se valorizar. Quanto menos interesse, as pessoas começam a vender as suas cotas, e então ela começa a descer. Isso é uma questão de oferta e procura. Então você pode ganhar valorizando a sua cota e depois revendendo a sua cota. E a gente consegue ver que, por exemplo, nesse caso aqui, ele teve uma valorização de 3,83% nos últimos 12 meses. A gente também teve aqui um rendimento de aluguéis que foi o equivalente aqui a 8,78% sobre o preço que você pagou. Então, como se fosse o seguinte, ele valorizou aqui quase 4% e ele ainda rendeu aqui de juros 8,78%. Se a gente somar isso aqui, daria mais ou menos ali 12,5%, né, que você teve de ganho de capital nesses últimos 12 meses com esse fundo imobiliário aqui. E é até legal você guardar esse número, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação com a renda fixa e você vai entender mais ou menos como é que funciona. Outros valores que tem aqui, o P sobre PVP, basicamente é o preço dele sobre o valor patrimonial. E aí é o seguinte, se ele for maior do que 1, isso significa que você está pagando mais do que realmente o fundo vale. Mas se ele está menor do que 1, você está pagando menos do que o fundo vale. É um pouco difícil de você fazer esse cálculo com precisão, muito porque os imóveis eles variam de preço muito rápido. Se você comprou um imóvel há 2 anos atrás, pode ser que ele tenha se valorizado, mas ele realmente só vai concretizar essa valorização no momento que você fizer a venda dele. Então, nesse caso dos fundos imobiliários que compram imóveis, é um pouco difícil da gente conseguir fazer essa metrificação, mas aqui a gente já tem um indicativo de que, opa, peraí, esse fundo tem aqui a possibilidade de ele estar mais barato do que ele realmente vale. E a gente também tem aqui a liquidez diária, que é justamente o quanto que as pessoas e empresas estão comercializando esse fundo, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que a rotatividade desse fundo aqui gira em torno de 14,86 milhões de compras e vendas, né, todos os dias aqui desse fundo. E isso significa que caso no futuro você queira vender o seu fundo imobiliário, você consegue vender ele com mais tranquilidade. Agora vamos fazer uma comparação dos fundos imobiliários com os imóveis. E a primeira coisa que já bate o olho na gente é que com os fundos imobiliários é barato. Para começar, você consegue começar ali com 10, 15, 100 reais, você já consegue estar comprando cotas de fundos imobiliários. Enquanto que imóveis, você vai ter que guardar uma boa quantia ali, 50, 60 mil reais, para conseguir dar uma entrada e depois ainda vai ter que pagar todo o financiamento. Se a sua ideia é investir no mercado imobiliário, às vezes pelo fundo imobiliário vai ser muito mais fácil, muito mais acessível para você começar. Além disso, você também tem a questão da diversificação. Como eu disse, os fundos imobiliários, eles atuam em setores diferentes, além de que você também pode ter diversos imóveis diferentes dentro de um fundo imobiliário, enquanto que se você comprar um imóvel físico, você vai ter só aquela opção. Então vamos supor que você comprou ali uma lojinha dentro de uma praça de alimentação. Você só vai conseguir atender outros restaurantes. E isso limita muito o seu mercado para conseguir achar. Quanto mais diversificado você for, menor o risco do seu imóvel ficar parado e você não conseguir ter alguém ali pagando aluguel para você constantemente. Além disso, também tem a questão da administração, que ela é terceirizada. Quando você compra o fundo imobiliário, você não se preocupa com nada de administração, enquanto que quando você compra um imóvel, você tem aquela dor de cabeça para ter que consertar o imóvel, fazer reformas, sempre verificar como é que ele está, tem toda a questão de comunicação com o inquilino, enfim, uma baita de uma dor de cabeça. Além disso, talvez uma das coisas mais interessantes é que, por enquanto, nos fundos imobiliários, todo o rendimento que você ganha, mês a mês, você tem a isenção do imposto de renda. Então, até 50 mil reais que você ganha de proventos, você consegue aqui ter a isenção do imposto de renda. É lógico que isso constantemente está sendo mudado pela lei, a gente nunca pode dar a garantia que isso vai se perpetuar para o futuro, mas, por enquanto, você tem aqui a isenção do imposto de renda, enquanto que nos imóveis você vai ter que pagar ali um IR que pode chegar até 27,5%. Então, uma baita diferença dos dois. Além disso, como eu já disse, nos fundos imobiliários é muito difícil de você conseguir uma vacância total. Então, caso você escolha bem e tenham vários imóveis dentro do fundo que você escolheu, dificilmente todos vão ficar vagos
no mesmo momento, né? Sempre vai ter ali algum imóvel alugado gerando rendimentos para você, enquanto que, caso você não consiga alugar o imóvel que você comprou, ele pode ficar vago, então você ter despesas com ele. Por último aqui, sempre que você quiser vender a sua cota, é só você vender a sua cota, que então o dinheiro ele cai na sua conta em 3 dias úteis, enquanto que para imóveis, a venda ali, em média, pode levar mais de um ano. Dizem que as estimativas que para você conseguir vender o imóvel num preço justo, ou seja, no preço que ele realmente vale, você vai levar ali em torno de 1 ano e meio até 2 anos. E se você quiser vender antes disso, talvez você tenha que dar ali um desconto no imóvel para conseguir se livrar dele. Agora, existem 2 tipos principais de fundos imobiliários, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel, e que é super importante você conseguir entender exatamente o que eles são. Bom, primeiro, o fundo de tijolo, ele é basicamente o que eu expliquei para você sobre o que é um fundo imobiliário. As pessoas, elas colocam dinheiro no fundo, o gestor, ele é responsável por investir esse dinheiro e ele utiliza esse dinheiro para comprar imóveis e então colocar eles para alugar. Enquanto que no fundo de papel ele funciona de uma forma um pouco diferente. Vamos supor que você tem aqui o nosso querido Robson e o Robson ele está procurando um lugar para morar. Então ele vai lá, encontra um imóvel para morar e ele aluga esse imóvel aqui por R$1.000 por mês. Então ele paga ali R$1.000 por mês para o dono do imóvel. Só que aí aparece um outro elemento que é o nosso securitizador. E ele vê toda essa situação que o dono do imóvel está recebendo ali do Robson R$1.000 por mês e ele faz uma oferta para o dono falando o seguinte, ó, eu quero comprar o direito de receber o aluguel do Robson todos os meses. E para isso eu te dou um valor aqui à vista nesse exato momento. Você topa? E aí o que o dono faz? Ele vende o direito de receber o aluguel por, vamos supor aqui, R$10.000. Então, ó, o dono, ele receberia aluguel do Robson, mas ele vendeu o direito de recebimento do aluguel para o securitizador. E ele recebeu R$10.000 por isso. Enquanto que o securitizador, ele vai receber aqui R$12.000 ao longo desse primeiro ano. Isso que o dono vendeu para o securitizador é o que a gente chama de CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então, basicamente, o que o dono está fazendo é passando aqui para o securitizador um certificado, né, um papel que ele tem o direito de receber o aluguel aqui do Robson todos os meses. E daí o que acontece? Um fundo imobiliário, né, uma gestora de fundo imobiliário de papel, ela vai ver toda essa situação e ela vai querer comprar do securitizador esse CRI, né, esse certificado de recebível imobiliário, esse papel. E aí ela faz uma oferta. E o securitizador, então, ele vende o direito de receber o aluguel por aqui, vamos supor, R$10.500. Então, olha só, o dono, no fim das contas, recebeu R$10.000. O securitizador, ele comprou por 10.000, mas ele vendeu por 10.500. Então, ele ganhou R$500 nisso tudo. Enquanto que a gestora do fundo de papel, ela vai receber aqui os aluguéis do Robson todos os meses, aqui totalizando os 12.000, diretamente para a gestora do fundo de papel. E é lógico que toda essa historinha aqui, ela está feita de uma forma bem simplificada, só para você entender que os fundos imobiliários que são de papel, eles utilizam essa lógica aqui para conseguir receber ali o aluguel todos os meses. Você não investe diretamente em imóveis, você compra o direito de receber o aluguel de alguns imóveis e nisso você consegue ter aqui o seu lucro, né? Perceba que nesse caso aqui a gestora ela comprou o direito de receber o aluguel por 10.500, mas ao longo aqui desse um ano ela vai receber 12.000. Então ela teve ali um lucro de R$1.500 ao longo desse um ano e é assim que os fundos imobiliários de papel conseguem gerar lucro para os seus cotistas. E agora, uma comparação entre os fundos de papel e os fundos de tijolo. Você vai ver que aqui os dois têm algumas vantagens. Primeira comparação, os fundos de papel, eles ganham com juros altos, né? Então, normalmente, os recebíveis, eles são atrelados a algum indexador, pode ser a Selic, pode ser o CDI, IPCA, enfim, algum indexador. Se você não sabe o que são esses indicadores, já fica a minha recomendação para você assistir o vídeo que está aparecendo aqui na tela, ou então vou deixar ali na descrição, que eu explico
explico mais sobre esses indicadores, enquanto que o fundo de tijolo, ele ganha exatamente diretamente com o aluguel. Então ele vai lá, compra os imóveis e ganha um aluguel dos inquilinos. Os fundos de papéis tendem aqui a pagar mais dividendos, então o quanto você recebe ali mês a mês dos fundos de papéis tende a ser maior, enquanto que o de tijolo, ele tende a valorizar mais justamente porque os imóveis que estão dentro dele valorizam cada vez mais. E aí algumas partes ruins. Primeiro, o fundo de papel ele sofre com inadimplência, porque às vezes a qualidade do papel que você comprou não é exatamente boa e você pode estar se arriscando a não receber lá no final, enquanto que nos fundos de tijolo você sofre bastante com a vacância, que é justamente o imóvel ele tá vago, você não conseguir alguém para alugar o seu imóvel. Além disso, o fundo de papel ele oscila bastante com a economia, então dependendo do índice lá, IPCA, CDI, ele vai render mais ou então vai render menos, enquanto que o fundo de tijolo ele tem bastante gasto com reforma, com a manutenção dos imóveis, e daí dá para a gente colocar nesse contraponto, né, que os dois têm pontos positivos, mas também tem ali alguns pontos negativos. Vamos agora dar uma olhada como que a gente consegue comprar um fundo imobiliário diretamente aqui do aplicativo, e eu vou te mostrar do Nubank, porque eu sei que vários seguidores do canal utilizam o Nubank e eu também utilizo aqui no meu dia a dia. Bom, primeira coisa que você vai fazer é vir aqui dentro desse cifrãozinho, vem em investir, e aqui você vai ter várias classes de ativos que você pode comprar. Você rola aqui para o lado e você vai ver aqui, ó, fundos imobiliários. Tocou aqui, você já vai ter uma lista de todos os fundos imobiliários com os preços. Você consegue até, por exemplo, eu vou entrar aqui no KNCR11, que é um dos fundos imobiliários mais famosos de papel aqui da nossa bolsa, e você já consegue fazer a compra aqui, ó. Você pode, por exemplo, colocar uma quantidade de vir aqui em comprar e ele já vai fazer todo o processo. Mas é lógico que antes de fazer qualquer tipo de compra, você pode vir aqui em mais detalhes e ver o quanto que ele se valorizou aqui, ó, hoje, nos últimos 5 dias, nos últimos 6 meses, né, o quanto ele cresceu. Pode vir aqui também em proventos, então ver exatamente aqui quanto que ele pagou de proventos nos últimos meses, então você decidir se realmente vale a pena você comprar. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Antes de você fazer qualquer investimento do seu dinheiro, é legal você estudar aonde você vai estar colocando, estudar a questão de quem é a administradora, quais foram os resultados, há quanto tempo que ele está no mercado, para você fazer a coisa certa. Vão ter outros vídeos aqui no canal que eu vou falar mais sobre isso, mas nesse caso aqui eu estou só te explicando. E se essa é a sua pergunta, se vale a pena ou não comprar fundos imobiliários, eu te recomendo assistir esse vídeo que está aparecendo aqui, em que eu fiz uma comparação do rendimento de um fundo imobiliário com as caixinhas do Nubank e a renda fixa. E eu te mostrei tudo, o quanto que rendem cada um dos dois, lado a lado, para você conseguir entender como que funciona e para você conseguir tomar a melhor decisão no seu caso. Te vejo aqui nesse vídeo, um grande abraço, eu sou o Gus e a gente se vê no futuro.